Olá, estamos começando o nosso podcast Wood Flow, o podcast que vai trazer para o mercado da madeira informações de tudo que está acontecendo no mercado de exportação, principalmente da madeira brasileira, e sempre contando com convidados especiais. Esse nosso primeiro episódio, a gente vai bater um papo aqui com pessoas que conhecem muito sobre o mercado e vão poder contar um pouco do que vem acontecendo e dar uma ideia para onde que o mercado está indo. O podcast Wood Flow é produzido pela Wood Flow, que é a nossa plataforma que conecta produtores de madeira com compradores no mundo todo. Então, se você tem interesse em exportar, vender madeira, comprar madeira, se cadastre lá, woodflow.com.br e acompanhe a gente aí nessa jornada. E nesse nosso primeiro episódio eu conto com convidados mais do que especiais. E eu vou apresentar aqui o nosso primeiro convidado, que é um cara mundialmente conhecido, praticamente aí o embaixador do compensado brasileiro. Ele que é natural de Palmas, do Paraná, formado pela FGV, fez MBA pela FGV, atua há mais de 20 anos no departamento comercial e exportação do Grupo Sudati, que é hoje um dos maiores exportadores de compensado da América do Sul. Fabiano Sangalli, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Gustavo. Oportunidade única aí para nós fazer essa participação na primeira edição e muito orgulho de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência aí de vida e tudo mais sobre o mercado, que é nosso dia a dia aí. Legal. Obrigado. E ele também que não deixa de ser mundialmente conhecido aí, trabalha já há muito tempo com a consultoria, o nosso convidado especial que está aqui acompanhando, que vai trazer alguns números para nós do mercado. Seja muito bem-vindo, Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, em nome da STCP Engenharia e Projetos e meu em particular, pelo convite para esse primeiro podcast. É uma satisfação estar aqui junto contigo, Fabiano, e vamos tentar trazer os números e informações mais atualizados aí do mercado e poder trazer a informação mais apurada possível. Legal, então acho que a gente pode começar falando sobre o que aconteceu nos últimos anos, né? Porque o que a gente está passando agora é um reflexo do que a gente viveu durante a pandemia. Então foi um momento que virou realmente o mundo de cabeça para baixo, e aqui no Brasil as exportações de madeira sofreram e surfaram também um pouco nessa onda. Uhum. Marcelo, traz um pouco para a gente desse panorama aí, desde que aconteceu a pandemia, como é que foi toda essa mudança? No momento parecia que ia acabar o mundo, de repente as coisas começaram a acelerar. Conta um pouco para a gente aí. Perfeito. Bem, vamos passar assim um pouco da cronologia, né? E eu acho que a gente pode começar ali com realmente o início de 2020, pensar que a pandemia durou 2021 e até uma parte de 22, e nós temos aí uma inversão bastante interessante quando se trata de exportações brasileiras. Mas claro que isso tem uma conjuntura global, né? A parte de todos os problemas, né? Principalmente de saúde, de comportamento, mudanças de preferências, né? De consumidores. Nós tivemos, de uma forma um pouco inesperada, né? Porque todos os mercados começaram, no primeiro momento, a se fechar, nós tivemos um saldo bastante positivo para as exportações brasileiras, né? Então, como todos se lembram, né? Nós tivemos assim um começo com muita indefinição, muitas incertezas, né? Em que nós não sabíamos, quase como uma primeira mesma experiência global nesse sentido. E realmente os mercados tiveram uma pequena retração logo no início, mas principalmente liderado pelos Estados Unidos, né, quando já começou uma reabertura ainda em 2020, né, os mercados começaram a se expandir. A ponto de que 2020 e 2021, quando a gente compara com o período ligeiramente anterior, de 2018 a 2019, para a pandemia, nós temos
uma exportação brasileira pujante, né? Alguns números atestam bastante isso, né? A gente vê, por exemplo, mercados que são os mais consolidados e de maior pujança brasileira, que é o de Compensado e de Cerrado, realmente com números superlativos, né? Nesses comparativos de 2 anos. E nós temos que olhar, quando a gente fala em mercado global, para as exportações brasileiras de produtos florestais, principalmente para Estados Unidos e Europa, né? Com raras exceções de Ásia, para alguns produtos hoje que até não são tão consolidados ainda como tora, né? Nós temos aí o mercado asiático em primeiro lugar, mas realmente Estados Unidos é o carro-chefe, né, na maioria dos produtos, em alguns casos com moldura até acima de 90% do consumo da nossa exportação. Então, pensando um pouco em pandemia, né, houve uma certa retração do próprio mercado, mas logo com taxas baixas de juro, isso provocou, vamos dizer, um estímulo, né, para o comprador, né, o consumidor final, para alguns investimentos. E o fator preponderante no estímulo ao consumo de produtos florestais é a construção civil americana. Com todo mundo em casa, todo mundo começou a reformar, esticar um pouco a casa, trocar o móvel. Isso afetou direto a produção aqui no Brasil também, né, Fabiano? Começaram a exportar e produzir mais. Sem dúvida. No caso do compensado, especificamente, tanto quanto madeira serrada, um dos nossos maiores concorrentes, aí, os nossos produtos substitutos, seria a produção doméstica. Então, a gente também teve um efeito duplo, vamos falar assim, maior consumo e menor produção. Tanto é que várias e várias fábricas americanas ficaram muito tempo com a produção totalmente comprometida por falta de gente, falta de pessoas para o trabalho mesmo. Muito problema com logística, com transporte interno, né, barreiras fechadas, enfim, essas coisas sanitárias, né, esses fatores sanitários que foram também bastante... E isso, obviamente, que turbinou a capacidade do mercado de absorver produtos brasileiros e, enfim, internacionais, né? É mais ou menos isso. E aumentou o consumo realmente no planeta todo. E essa cadeia, todo mundo em casa consumindo mais. E acabou mudando os números todos, né, Marcelo? Não só aí do nosso mercado de madeira, que, né, quem viveu isso realmente viu que disparou tanto o preço de venda, mas os custos aqui dentro. Todos os custos subiram, né? De um modo geral, né, foi uma cadeia, né, que acabou provocando isso. Acho que todos lembram das problemáticas, né, referente à logística, né, durante a pandemia, talvez um pouco mais, não nos primeiros meses, primeiro ano, né, mas já no segundo ano, que causou depois uma problemática mais no pós-pandemia, logo no início, com relação a fretes, né, fretes marítimos. E também nós tivemos o aumento de combustível, e isso é um problema generalizado em toda a cadeia. Custos aumentaram, né? Mas falando um pouquinho assim da questão de consumo, esse aumento de consumo, as pessoas realmente ficaram mais em casa e teve toda uma redefinição de grau de importância e de investimentos, né? Quando a gente fala do mercado, principalmente americano e europeu, houve uma maior oportunidade com taxas baixas de comprar uma primeira casa ou fazer uma remodelagem ou trocar móveis, inclusive com um padrão migratório dentro dos próprios Estados Unidos, né, que se observou por grandes centros como Los Angeles e Nova York, perdendo até cerca de 600 mil pessoas em termos de população, porque eles foram para pequenos centros. E isso criou uma demanda também por casa, construção civil, e claro, dentro da cadeia da madeira, o Brasil sempre foi, né, um dos mais importantes players em termos de exportação para os Estados Unidos, após o Canadá, é claro, né, mas talvez seja o segundo mais importante, e acabou que
vamos dizer, nós tivemos os números assim bastante promissores, né? Preços aumentaram, né, a ponto de que 2021, 2022, os preços são assim imbatíveis em termos de oportunidade que o Brasil teve. A gente viu preços batendo recorde, né, Fabiano? É. Nem o mais otimista ali do vendedor do compensado poderia imaginar que a gente ia chegar a vender aí um compensado mais de $1.200 na época. Verdade. Foi algo realmente absurdo, mas que também teve um problema aqui que inflacionou, né? A tora, naquela época, eu lembro que a gente via muitas fábricas perseguindo o caminhão de tora aí na estrada. Exatamente. O que ocorreu é que quando você também tem um preço de venda maior ou melhor, você se permite a fazer algum tipo de concessão, né? Obviamente que nós temos um padrão de compra de matéria-prima de 150 quilômetros de raio, nós passamos para 300, nós passamos para 400 e daqui a pouco nós estávamos comprando matéria-prima de 500 quilômetros. Né? Faltava algum item na cadeia de produção, você pagava um preço muito mais alto para poder ter aquilo, para poder entregar o produto e para poder receber aquele. Então teve um prêmio em cima do preço do produto, mas também nós tivemos que pagar um prêmio em cima da matéria-prima. Né? Tanto é que a gente vinha discutindo sobre frete marítimos, né? E isso foi uma das coisas que a gente jamais entendeu, que jamais poderia conceber que nós íamos pagar valores de frete daquela magnitude. E os clientes finais, obviamente, que naquele momento eles estavam dispostos, mas logo em seguida, quando o mercado vai se arrefecendo, vamos falar assim, ele já começa a falar, peraí, mas só que aquele pipeline, né, de matéria-prima, aquele pipeline foi descontrolado. Né? E você tem uma cadeia que você já passou, né? Você já fez o cheque. Então, se o cliente final lá não cumprir aquela ordem de compra naqueles preços, né, fica pior até que pré-pandemia, vamos falar assim. Né? Então, é muito difícil de você colocar isso numa coisa que seja realmente viável, de você dizer assim, não, tudo aquilo foi pro bolso de alguém. Não foi. Foi repartido para todo mundo. Foi repartido com todo mundo, exatamente. Você falou em preços, né? Os preços de madeira, também a indústria se permitiu, né, pagar. Também estava um preço de madeira muito represado, né, até um desestímulo ao produtor florestal, né, na época. Exato. E esses preços de produtos que se elevaram, eles acabaram recuando, mas o preço de madeira ainda se manteve. Quer dizer, ele é um estímulo, né, para a produção florestal, mas ele é um custo para a indústria. Né? Pois é, na época da pandemia, né, a gente estava conversando aqui, as coisas saíram de controle. Tanto que eu estava contando que você, como além de representar a Sudate, você acabou virando comprador e vendedor de container. Né? Como é que foi isso? Essa é uma história interessante. A Sudate tem um volume muito grande de produtos exportados e, portanto, a gente é teoricamente um player na parte logística. Né? Então, somos referência assim, para alguém que quer fazer logística de container mundial, enfim. Então, aparece muita coisa para nós. Mas durante a pandemia, como deu essa travada no mundo, né, não tinha container, não tinha espaço, os navios não chegavam, tinha congestionamento lá na Baía de Los Angeles, tinha congestionamento na Ásia, enfim, estava um caos. Os fretes subiram mais de 10 vezes, né, o valor. Mais de 10 vezes o valor, a gente acabou a fazer charter de navio. Então, durante a pandemia, a gente fez 21 navios. Eles alugaram, né? O charter é alugar um navio próprio para vocês. Desses navios, a grande maioria, nós estávamos acima de 70% da ocupação do navio inteiro. Então, tinha navios que tinha lá no porão, carregando algum produto, mas 70% desses navios era um produto Sudate. Enfim, ocorreu que chegou um momento que nós estávamos com um grande desafio de encontrar terminais, principalmente nos Estados Unidos, que aceitassem navios carga geral.
E a gente precisava continuar o fluxo de entrega. As fábricas estavam produzindo, e nós não tinha mais lugar para colocar, e nos nossos terminais lá nossos estoques nos Estados Unidos estavam caindo, então a gente pensou, peraí, o que eu vou fazer? Vamos mandar um navio de container. Ah, peraí, mas como que é isso? Então eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos que fazia, ele era especialista em trazer material da China para empresas como a Target, Home Depot e Lowe's. Ele fretou muito navio de container, comprava os containers da China, levava para os Estados Unidos. E aí no encontro, eu conheci essa pessoa lá e acabou que ele falou assim, vamos fazer, dá um jeito que eu consigo vender esses containers. Compra container no Brasil que eu vendo aqui nos Estados Unidos. E aí, sei lá, por um acaso, a gente achou uma empresa aqui no Brasil que tinha trazido painéis solares da China, uns containers novos aqui, tinham 300 e tantos containers aqui no Brasil. A gente falou, peraí, esses containers precisam voltar para uma localidade premium, né, que é América do Norte e Europa. E a gente pensou, não, peraí, vamos lá. E começamos a negociação, e esse meu colega lá nos Estados Unidos, que virou um consultor, né, um advisor aí de como fazer isso, ele falou, pode comprar aí que eu vendo. Eu fui lá, mas acabou que a gente conseguiu canalizar e linkar essas duas pontas, os donos do container do Brasil e os compradores lá em Newark, Filadélfia e Newark. E acabou que a gente linkou eles fizeram a negociação dos containers, a gente teoricamente fez o leasing dos containers, pagamos para ficar com algumas semanas esses containers, fizemos um charter de 2 navios. E marcaram os próprios containers. Naquela época, todo mundo... containers. O sonho de consumo, acho que já não era nem a madeira, era o container, né? Exatamente. Vocês conseguiram isso, né? Conseguimos. E foi, obviamente, que um desafio, porque eu tinha feito muito navio carga geral, mas, assim, navio de container não tinha os contatos dos terminais. Enfim, um dos navios saiu daqui sem terminal. A gente não sabia onde é que ia descarregar. A gente sabia que ia para Nova York ou Nova Jersey. Em algum lugar nós ia descarregar esse navio. No meio do caminho, acabei tendo que ir lá para Nova York, sentei com os terminais lá e esse advisor meu conseguiu, com a experiência dele, convencer um dos terminais. E na verdade, assim, quando você fala em navio carga geral carregando madeira, comparado com container, a operação de carregamento e descarga de um navio carga geral, ela demora muito. Ela demora 2 dias, 3 dias, e aí acaba que você tem que comprar muitas fitas, que a gente chama de slings, a gente tem que colocar bolsas, a gente tem que fazer plataformas dentro do navio carga geral. E o container não, é muito mais simples. Então a gente conseguiu descarregar esse navio em 2 horas e meia, e foi muito rápido a operação, e no final das contas, assim, foi uma coisa que inédita no setor. Eu não lembro de alguém no Brasil que tenha feito alguma coisa parecida com isso. Então, para nós, até é um currículo, né? Compra e venda de containers. Adotaram os containers, hoje vocês utilizam. A gente não faz mais dessa forma, a gente opera com grandes operadores, né, armadores de containers. Normalmente, mas usam container, né? Usa container. Mas esse foi um dos exageros, né, Marcelo? Você estava falando aí, que o mercado estava permitindo, né? Certo. E isso foi mais ou menos até quando que foi essa loucura, esse descontrole? Olha, a gente pode também passar uma régua, eu acho que em alguns outros fatores. A gente fala muito de pandemia e o efeito direto da pandemia sobre os mercados, sobre as exportações e tudo. Mas nós tivemos já, por exemplo, em 2022, alguns sinais ou de conjuntura econômica ou geopolítica que começaram a alterar um pouco essa capacidade de compra e da demanda global, né? Eu acho que já situaria ali, nós já fomos para 2 anos aí do conflito geopolítico na Europa, né, com a guerra da Ucrânia. Isso teve um efeito já imediato, né, dentro do próprio ano, estamos aí em 22, os embargos, né, econômicos, principalmente dos países do Oeste, né, aqui, hemisfério Oeste,
E isso implicou em um corte, né, um abastecimento, principalmente de madeira da Rússia, né? Estamos falando de madeira, mas não podemos esquecer que foi uma sanção generalizada e afetou principalmente a questão energética, em que a Europa, muito dependente, né, de óleo e gás russo, acabou de uma hora para outra, dia para noite, se vendo sem muitas opções, né? Apesar de que era um ano que já estava quase acabando o inverno, eles chegaram no final do ano sem muitas alternativas, né? E isso acabou encarecendo grandemente os custos, né? Quase empobrecimento, uma redução da capacidade de compra da população de modo geral. Estamos falando de um continente com mais de 300 milhões de consumidores, né, de alto valor, e isso foi inevitável, pelo menos para a Europa, ter esse impacto. Inflação começou a aumentar, políticas econômicas para poder conter a inflação, taxas de juros altas, isso generalizado, né, nos países do bloco, e taxa de juros alto redução, freio no consumo. Então, a demanda, pelo menos na Europa, foi um pouco por aí. Mas não dá para esquecer, falando também de Europa, temos que ver os Estados Unidos, e também com um consumo muito grande, a inflação começou a subir, né? Quando a gente fala de taxas de juros que eram de mínima de 3%, né, na pandemia, até para um estímulo da aquisição de casas e um poder de compra, né, das pessoas, chegou ao mínimo de 2,65%. Hoje, nós estamos convivendo com uma taxa de juros bastante alta para eles, de cerca de 7%, né, taxas para aquisição, compra de casas. Isso aí é o grande impeditivo, né, que a gente tem observado, acompanhado aí os números, para essa retomada. Então, esse aumento de taxa de juros, né, claro, com outros fatores conjunturais americanos, teve também o problema de logística, acabou dando uma segurada, né, para uma redução. Então, nós tivemos um aumento bastante grande já em 22, tanto nos dois lados do Atlântico, esses dois fatores. Não dá para esquecer a China, né, que ela teve um período bem mais prolongado em termos de isolamento com o Covid e tudo mais. No começo não, e depois, até quase que no ano retrasado, ela estava confinada quando o mundo já estava aberto, né? Também teve isso, um grande desbalanço, que acho que todos se lembram, na questão dos fretes marítimos, da concentração de containers. Você tinha uma demanda, né, represada em vários lugares, mas não tinha como transportar. É um pouco um paradoxo do capitalismo, né, você ter produtos, daí não tinha insumos para a fabricação de alguns deles. Mas, enfim, Esse descontrole total, então, freou devido à inflação, né? Esses exageros do mercado, todo esse custo logístico da matéria-prima era realmente insustentável, né? E o que será que foi mais rápido, essa subida ou a queda do mercado? Olha, nós temos quase que 2 anos aí, poderíamos colocar, de pandemia, 20 e 21, e esses 2 anos, 22 e 23, vamos chamar assim, pós-pandemia, né? 22 ainda, com algumas medidas de isolamento, mas a subida foi muito rápida, né? Foi dentro de um ano, né, nós tivemos um outro padrão de consumo. Queria só destacar também que para o Brasil, os números, né, extraordinários de exportação nos 2 primeiros anos também se deve ao fato da desvalorização da nossa moeda, né? Nós chegamos a quase 5,65, 5,70, né? Teve picos um pouco mais altos, mas na média, né, em torno disso, o que favoreceu também, né, a nossa competitividade em termos de exportação. Estava tudo alinhado, né, para a gente ver um cenário inimaginável, né? Preços altíssimos, dólar alto, consumo, não se discutia preço na época, né? Mas daí veio essa queda devido à inflação e a coisa também foi muito rápida, né? A gente estava contando aqui que você teve que sair correndo,
para ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos, levou família, tudo. Como é que foi essa? Durante a pandemia, na prática, a gente também presenciou alguns movimentos, obviamente com a régua mais alta, mas algum movimento lá em cima. Vamos falar que tinha uma época que você estava vendendo antes pandemia a 300, foi para 1.000, de 1.000 foi para 800, daqui a pouco foi para 900, daqui a pouco voltou para 600. Então existiu, obviamente, com a régua muito mais alta, né, num geral, mas existiam algumas flutuações no momento. E essas flutuações nos pegavam de surpresa, né? Porque a gente estava num momento assim que a preocupação era muito mais produzir, entregar, colocar o produto no destino, que a minha preocupação maior como gestor ali foi muito mais isso, né? Eu tive que aprender sobre logística, eu tive que contratar frete, eu tive que, né, como eu falei antes, e obviamente nesses solavancos aí do mercado, chegou um momento que nós estávamos com um estoque gigantesco nos Estados Unidos e a pandemia estava ali e eu não conseguia tirar a informação via telefone, via ligação. Eu pensei, eu preciso ir para lá. E aí o Brasil estava travado, estava trancado aqui as fronteiras, né, para ir para os Estados Unidos. A única maneira de você fazer isso era ir fazer uma quarentena, e a opção foi México. Eu pensei, vou trabalhar uns dias no México. Uma escala, uma quarentena no México, antes de chegar nos Estados Unidos. Você precisava completar 15 dias completos nos Estados Unidos, no México, e aí no 16º você poderia voar. E eu falei, bom, vou fazer o seguinte, todo mundo aqui em casa está querendo dar umas férias, vamos ficar uns dias no México trabalhando e mais uns dias curtindo lá um pouco com a família, e todo mundo tava muito, né, vamos sair, porque tava todo mundo travado, né? Então foi mãe, foi filha, foi esposa, foi sogra, só faltou o cachorro. E eu levei todo mundo pro México. E tinha um colega meu que trabalhava no México comigo, como agente, e eu falei, olha, eu tô indo pro México, fulano, você quer vir? Ele falou, prontamente, vou junto, né? E aí, beleza, antes de nós sair aqui, a gente comprou as passagens, enfim, mais ou menos nos mesmos voos ali, para ir. Ele iria ficar uma semana trabalhando comigo e voltar. E, pelo que eu me lembro, ele veio para Curitiba, ficou o fim de semana, saiu, foi em restaurante, passeou e tal, foi no shopping, e beleza. E eu saí lá da minha cidade, vim para Curitiba e pegamos o voo junto. E eu percebi que ele estava um pouquinho gripado, assim, né? E a gente tava junto no voo, mas lá no outro dia que a gente chegou no México, ele começou a tossir. E todo mundo lembra que nessa época... Uma tossezinha era terror, né? Todo mundo saía correndo. Exatamente, era uma coisa assim que hoje a gente nem lembra mais disso, né? Mas era aquela, né, aversão, alguém que tava meio... Eu já comprei 2 máscaras, já coloquei as máscaras e eu falei para ele, eu vou ficar, chega perto de mim aí, eu vou ficar de máscara. E aí foi desenvolvendo, mas já na terça-feira ele já estava com febre, na quarta-feira ele falou, vou fazer um teste. Falei, tem que fazer o teste. Fez o teste, deu positivo para Covid. E aí o lugar que era para vocês ficarem em quarentena, ele acabou ficando com Covid. Exatamente. E a família chegando. E a minha família chegando. Esposa, todo mundo. E você precisando ainda saber o que estava acontecendo no mercado. Exatamente. E aconteceu que ele não ficou bem. Ele precisava ir para o hospital, ele ficou muito mal. E eu acredito que você estar num país diferente, doente, não tinha mais nenhum leito hospitalar no México. Nós tínhamos que fazer uma manobra gigantesca para poder conseguir esse leito, disponibilizar um depósito de um valor altíssimo em dólares para deixar à disposição. Acabou que ele não se sentiu bem indo para o hospital. Enfim, tem uma longa história aí pela frente. E acabou que a minha família chegou, eu fiz vários testes, tive muita sorte que mesmo eu estando com ele, almoçando, táxi, voando junto, eu não peguei, não positivei.
A gente continuou a viagem, aí segui para os Estados Unidos, fiquei mais 12 dias depois lá e consegui até recuperar um pouquinho daquela informação que estava faltando no mercado. Mas essa é uma das peripécias aí, curiosidades aí que a gente fez durante esse período de pandemia, que foi único. Você né? foi fazer o negócio lá. Exatamente, fui ver os estoques, fui falar com clientes, né? Entrei nas lojas, ver o que está acontecendo, porque muitas vezes quando se senta na frente de um cliente, né, na prática a gente acha que vai conseguir arrancar tudo aquilo que é a essência do negócio, mas não. Muitas vezes a gente não consegue entender exatamente o problema. Então você tem que ir lá numa loja, de repente você vai falar com uma pessoa, né, que está lá no dia a dia, quem está vendendo, por que não vendeu, por que o mercado não está andando, enfim. Naquela época eu identifiquei que a gente tinha que mudar a estratégia, que não estava dando certo aquela estratégia. Então, que já estava caindo o mercado. O mercado já estava começando a entrar em colapso. Tinha que pisar no freio e como teve muitos solavancos e logo em seguida o mercado voltava, dava um certo conforto para a gente seguir naquela linha de estratégia, mas abriu o olho, vamos ver o que está acontecendo. E essa visita em loco, para nós, faz muita diferença, né? E você, se me permite, sentiu uma mudança no perfil do consumo americano? Porque a gente acompanhou assim por estudos e realmente até do ponto de vista de tamanho de residência ou localidades, né, teve um padrão nítido assim, de mudança. Mas do ponto de vista do consumo de produtos, vocês eram o mesmo produto? Não, a gente teve uma alteração significativa porque o que aconteceu? A Sudate é pioneira no Brasil em compensados de eucaliptos. E principalmente pelo motivo que três de nossas plantas ela está no norte pioneiro, região Telêmaco-Borba, Ventania e Baiti. Essa região é uma região que é muito rica em eucaliptos. Então nos motivou muito a encontrar produtos que a gente pudesse usar eucaliptos. E o eucaliptus ele estava num viés muito mais de matéria-prima própria para estrutura de móveis, principalmente estrutura de sofá, cabeceira de cama, cama retrátil, cable reels, algumas coisas foi também naquela época, porque não estava conseguindo vir madeira dura da Ásia, teve um problema com o antidumping da China, enfim. Então mudou um perfil. Tanto é que hoje, eu acredito que 30% a 40% do nosso produto vai para esse mercado, que é um mercado diferente do mercado de casas. Obviamente que, no âmbito geral, então ele acaba sendo para vamos dizer assim, fazer Está conectado com a construção civil. Exato. Né? Aumentou o número de casas, aumenta o número de imóveis e por aí vai. Uma coisa segue Só que o perfil de pandemia, como eu ficava muito em casa, minha percepção é que a pessoa estava olhando aquele sofá velho, estava olhando aquela cadeira velha, aquele móvel, mas não será que não deveriam trocar esse móvel? Porque a gente ficava muito em casa mesmo, né? Então, eu acredito que nós tínhamos empresas que estavam com 18 meses de carteira para sofá. Então, grandes cadeias de móveis nos Estados Unidos, que tem lojas em várias cidades, as fábricas dele estavam com 18 meses de pedido. Grande estoque. 18 meses de pedido em carteira. Está produzindo. Então, por exemplo, a dona de casa ia na loja, ela falava, eu quero esse sofá. Então, daqui 1 ano e meio eu entrego. Tinha que fazer um down payment. Imagina. Fazer um pagamentinho ali para você não desistir no meio do caminho. E, obviamente, que daqui a pouco esse prolongamento das entregas acabou desmotivando também. A pessoa fala, eu não vou ficar esperando daqui 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio eu venho e tento ver se compro de novo, né? Então, essa mudança de comportamento teve também. Então, nós tivemos que se adaptar um pouquinho, saindo daquele só mercado de construção de casas nos Estados Unidos, e a gente partiu para fazer esse tipo de... E aí abre uma conversa aqui que a gente podia fazer só um podcast sobre isso, a questão do protecionismo das fábricas americanas, que tanto é que eles fizeram um processo
contra as certificadoras que certificam um compensado brasileiro e por aí vai. Então, por isso que a gente também buscou, o alvo é muito compensado de coníferas, né, de pinos. A gente saiu um pouquinho de lado para tentar desenvolver esse compensado de eucaliptos, que a gente hoje, graças a Deus, aí temos muito sucesso. Já está entrando esse produto na Europa, já está entrando esse produto em alguns outros países, que temos muita satisfação em dizer que a gente foi muito pioneiro nisso aí. A cidade teve muito investimento, a gente mandei amostra, mandei fardo compensado para o mundo inteiro aí para testar, e essa mudança de comportamento realmente teve. Esse realmente foi um reflexo direto no mercado brasileiro, né? O compensado de pinos que liderava, hoje o compensado de eucaliptos está abrindo novas portas, novas frentes. Sim. Mas aí, nesse momento, o mercado parou muito forte também, né? E a Sim. gente começou a ver muitas fábricas fechando, essas fábricas de sofá, de móveis Exato. dos Estados Unidos, Exato. fábricas aqui no Brasil. A coisa foi um caos aqui também, né, Marcelo? Caiu muito tudo e Foi. a gente não via realmente um fim para isso aí. Isso principalmente assim já em 2022, né, e 3, teve sim muito fechamento de fábricas, até por diferentes razões, custos, né, se tornaram e ainda continuam. Nós estamos observando aí, né, temos acompanhado o mercado americano, canadense, fábricas se não fechando, paralisando, né, as operações em função dos seus custos, porque se eles subiram na pandemia, eles não recuaram a níveis de pré-pandemia. Né? A gente viu muito isso aqui no Brasil, né? Também. Os custos lá em cima e o preço do mercado lá embaixo. Acabou inviabilizando a produção mesmo. Não só do compensado, mas madeira serrada, enfim, quase tudo ligado aí à nossa cadeia produtiva. Um pouco matéria-prima também, né? A gente falou mais cedo sobre a questão do pagar, né? O quanto tinha de dinheiro e podia pagar pela matéria-prima, pela madeira em tora, né? E ela não recuou a níveis anteriores, né? Então, e também temos que lembrar, então a gente fala em pandemia, mas tem vários fatores envolvidos. Mesmo aqui no Brasil, durante a pandemia, teve algum delay, assim, às vezes, de inauguração, mas nós tivemos novas unidades, né, de produção, tanto de madeira serrada, né, e painéis em Santa Catarina, próprias fábricas de papel e celulose em Santa Catarina e Paraná, né, e nós temos assim um grande mercado entre norte do Rio Grande do Sul e São Paulo, quase que Minas Gerais, em que teve um encadeamento de muitas fábricas. É claro que uma região tão distante entre elas não se compete pela mesma matéria-prima, mas não existe uma definição clara de onde acaba um polo e começa outro. Então essa questão da matéria-prima é um fator, né? Nós estamos vendo aí, você falou, né, dessa queda, ela houve, né, mas poderia ter sido até pior, assim, a crise por matéria-prima, né, se não tivesse tido essa queda, porque realmente há um descompasso entre... Não teria madeira suficiente. E é um grande desafio aí para os próximos anos. Você vê um nítido descompasso entre a produção florestal, né, biológico, né, você leva aí pelo menos 7, 10 anos, conforme a espécie para plantar, mas você encomenda, né, e adquire uma nova fábrica em poucos anos. Né? Então, a madeira que está sendo consumida hoje nas novas fábricas, ela foi plantada anos atrás sem um planejamento, né, que é um certo problema, tanto de planejamento empresarial, mas também não tem um papel do governo muito forte em políticas claras para a promoção, né, da atividade. Isso pode ser um gargalo aí para frente, quer dizer, ter a demanda, estarmos bem posicionados do ponto de vista até de competitividade, dólar, né, qualidade de produtos. Você falou de um novo produto, eu até parabenizo porque entrar com um novo produto no mercado é um desafio. Muitas vezes empresas fazem isso de uma forma integradas através de associações, né? Nós mesmos acompanhamos para você lançar uma nova espécie
quando falamos em produtos de madeira tropical, né? Não é bem assim. Existe uma aceitação, existem certas espécies que são padrão de mercado e você não consegue muito isso. Então, essa entrada de novos produtos é algo desafiador, mas bem trabalhado. Assim. Marcelo, uma coisa que eu queria, quando você falou sobre matéria-prima, né, que a matéria-prima não recuou na medida que os preços de venda recuaram, e nós, da indústria, eu acho que de algum momento os grandes players da indústria também são produtores de floresta. E a gente se sente muito confortável em manter os preços da matéria-prima o máximo possível alto para motivar plantio de pessoas que não têm indústria, na é verdade. Então, eu acho que isso foi um legado forçado que a pandemia deixou, não é verdade? A valorização da floresta. Exatamente, porque você pensa que... É uma cadeia, né? Você não tem como só pensar de você para frente, né? É todo um processo encadeado. Eu penso assim, como uma indústria tem uma barreira de investimento, ou a questão do plantio, para aquele produtor que já tem a área, a barreira é muito baixa. Então ele consegue remunerar uma área que não serve para certas culturas, mas ele pode colocar um eucalipto, pode colocar um pino, pode fazer um plantio. Então a gente fica até assim motivado em poder valorizar o máximo possível. E eu acredito que existe um senso comum nisso, dos outros fabricantes, de não querer também, agora, em algum momento, né? Como você falou, a demanda tem ainda, né? Por floresta, por tora, por madeira, ainda ela está firme, e por isso talvez que os preços não recuaram tanto. Mas eu acredito que não tenha um fabricante que eu conheça que fala assim, vamos apertar o máximo possível o produtor. Eu acho que assim, isso é uma unanimidade do setor, que talvez até seja um tabu, né? Que as pessoas falam, não, peraí, o produtor não está contra o produtor de floresta. Acho que não, acho que isso é uma coisa que... Está um ajudando o outro agora. A gente tem visto realmente uma valorização de toda a cadeia, né? Eu acho que sim. Esse incentivo à plantação, não só dos grandes, mas dos pequenos. Não sei se você percebeu isso, Marcelo, desculpe. Sim. Exato. O que a gente vê é essa necessidade, né, por parte dos grandes produtores, até porque o core business não é a floresta. O core business são os produtos e da cadeia para frente. Há necessidade de construir essas parcerias, né? Se no passado houve, às vezes, uma ruptura, uma certa desvalorização, porque também tem isso. Quando a gente fala em cadeia produtiva, nós temos outros setores econômicos que são consumidores de madeira também. E eles não são necessariamente produtores, né? Você vê o agronegócio como, em algumas regiões, como um alto consumidor de madeira para secagem de grãos. A gente não enxerga muito dentro do setor florestal o agronegócio consumindo uma madeira e competindo por essa madeira. Exato. Porque no Brasil você não tem uma diferenciação entre madeira de lenha para madeira de celulose. Se está falando de eucaliptos, é o mesmo diâmetro que entra em diferentes segmentos de mercado. Agora, essa relação foi um pouco, não vou dizer destruída, mas não tão estimulada em anos anteriores. Hoje não, os preços, né, estão estimulados. Agora, quando a gente fala em pandemia, acho que é importante também trazer que o preço das commodities aumentou muito, né? Você tem um preço de soja antes e depois. E com um preço de soja extremamente atrativo, quando se fala em produção de floresta, houve muitos casos dentro do setor florestal e pequenos proprietários de terem convertido a floresta para plantio de soja e não voltaram. Então isso é um risco em algumas regiões de ter um certo desabastecimento, justamente porque não houve um replantio, essa continuidade talvez não se perpetue em muitos casos, né? Santa Catarina, Paraná é um exemplo, né? Mas aí a gente vê também, né, essa iniciativa de muitas indústrias hoje valorizando a matéria-prima que elas mesmas utilizam, né? Ao invés de pressionar para baixar, Sim. Eles estão, ao contrário, valorizando esse produtor. É um acordar para essa parceria que é necessária, né? Ou seja, não adianta, porque senão a expansão propriamente dita, ela não
vai ocorrer a um custo muito alto, né? Porque também essa aquisição de florestas e tal, ela tem um efeito, às vezes, em cascata em mercado, com menores produtores e tudo mais. Tem que incentivar, né? Tem que valorizar mesmo, senão não vai ter... Se a gente quer crescer, precisa começar na floresta, né? Eu costumo dizer, a gente faz muitos trabalhos de estudos de mercado, você tem que ver onde que você se situa na cadeia. Você é produtor só de floresta, então você vai vender para alguém. Você é produtor de compensado, tem um mercado na frente. Então você tem que sempre ouvir o mercado e entender, né, as conexões para frente e para trás. A gente tem casos, abrindo só um pequeno espaço, casos importantes, por exemplo, até do plantio de floresta. Nós estamos aqui em Curitiba, a 30 quilômetros daqui nós estamos dentro de florestas de pinos, já entrando no Vale da Ribeira, plantados em regiões bastante íngremes, né? E com florestas que o custo de exploração era tão caro que levaram 25, 30 anos sem manejar essas florestas, embora houvesse a necessidade. Hoje, com os preços de madeira mais elevados, você consegue acessar, né, e paga o custo de uma colheita, acessar essas florestas. Então, é importante, quem plantou tinha que ter ouvido o mercado. Eu tenho um mercado perto de mim que vai consumir a minha madeira, né? Isso é válido também para os produtos processados, acabados, esse entendimento do mercado e, no caso, quando a gente fala em exportação, essa dinâmica, né? Onde que eu coloco, porque tem uma alteração, às vezes, de acesso a diferentes mercados. Por sorte, nós estamos ainda muito com Estados Unidos, né, América do Norte. Eu falo Estados Unidos, mas leio-se também México. México é bastante importante para alguns produtos, inclusive o cerrado, né, uma boa parcela vai para lá, né, mas Europa também, né, China alguns produtos, Ásia, nós vendemos também, e o mundo vende, toras, né, para o Vietnã. Então, são mercados que é importante ter esse acompanhamento, essa inteligência, né, um pouco mais apurada para verificar tendências. Bom, a pandemia, a gente falou aqui um pouco de tudo que trouxe de bom, um pouco de ruim. Eu acho que dá para a gente dar uma olhada aqui nos números, né, dos últimos anos aí, das nossas exportações. Nós temos aqui o nosso índice Woodflow aí, que mostra um pouco dos valores e dos volumes que são exportados de alguns itens, né? E aí a gente pode ver que realmente de 2022 para 2023 as coisas não foram muito boas, né? 2022 começou a baixar, 2023 a gente teve realmente um mercado extremamente ruim aí para todo mundo, os preços não fechavam, não tinha venda. E agora, 2024, a gente tem visto uma melhora aí, né? Será que o pior já passou aí, Fabiano? Você já está confiante mais para 2024? A minha visão assim de mercado, eu tenho conversado bastante com alguns clientes e a gente teve uma recuperação no início de 2024, ele já veio um pouco melhor, a gente já sentiu isso de novembro do ano passado, dezembro. O que acontece? Teve uma puxada que geralmente não acontece, que é uma puxada vindo da Europa, no nosso mercado de compensados. Quando se fala em preços, geralmente Estados Unidos puxa para cima e aí os outros mercados vêm atrás. Essa vez foi o contrário. E aí eu comecei a buscar informações. Os nossos clientes, eles têm uma clara opinião em que não existiu um aumento significativo de demanda, mas sim uma redução muito grande de estoques. E a partir daí, as fábricas aqui não conseguiram dar a vazão necessária. Nós tivemos vários problemas logísticos no Brasil, né? Teve aquelas enchentes lá em Navegantes e congestionamentos nos portos de Santa Catarina. Consequentemente, isso migrou para Paranaguá muitos produtores querendo escoar a produção via Paranaguá, pessoas que não tinham experiência com a exportação necessariamente via Paranaguá.
E aí o mercado deu essa travada, né? Então hoje nós temos um backlog de containers, um backlog de produtos já vendidos, produtos que os clientes estão precisando e estão aqui no Brasil ainda, né? Então isso deu uma puxada em preço, deu uma puxada em demanda. Então eu acredito que teve teve clientes finais que compraram de 3, 4, 5 produtores o mesmo volume para ver quem que chega primeiro. Então o estoque caiu tanto no destino, principalmente na Europa, que motivou essa subida de preço. Subida de preço e de volume também, né? A gente pode ver que Sim. realmente em janeiro já se destacou, agora fevereiro, devido a toda a situação logística, aí não foi possível escoar muita coisa. Mas o sentimento aí, pelo menos, um pouco mais positivo. Existe um volume pelo que a gente entende, essa mercadoria está chegando no destino e está indo para os clientes finais, não está simplesmente repondo estoque. Então tem um sentimento positivo. Eu acredito que a tendência aí de nós termos um ano muito melhor, no compensado principalmente. O ano 2024 está parecendo que vai estar melhor. E aí também temos que levar em consideração que o ano 2023 as fábricas brasileiras tiveram um revés na questão da certificação. Em fevereiro do ano passado a gente teve problema com certificação, e aí uma fatia grande, vamos falar assim, da pizza, que é o consumo americano de compensado, ele acabou praticamente para o Brasil, né? Então produtores como nós ficamos sem certificado durante 9 meses, 10 meses. E aí, sem você poder jogar um mercado, um pouco de produto, a gente perdeu essa demanda que era muito significativa. Agora, acredito que nós já estamos todos voltando às certificações, as fábricas vão estar muito mais confortáveis para poder distribuir seus produtos. Eu só queria dizer uma coisa, por exemplo, que no caso Sudati tem 3 unidades de negócio. Floresta, nós temos o MDF, que é 99% mercado doméstico, né, e compensados. Eu represento a fatia que é a exportação, que é o mercado de compensados, mas quando se fala em volume hoje de mercado, a gente vê que o mercado nacional também ele é super significativo, numa parcela interessante da produção nacional de painéis e de madeira, né? Obviamente que no compensado a gente não tem muitos números, porque existe ainda, lamentavelmente, muita informalidade no setor, que a gente não consegue medir exatamente quanto que é o volume de compensado que consome no Brasil. Mas eu acredito que hoje nós temos essa dinâmica, né? O mercado nacional ainda está uma certa balada de consumo, ainda tem esse consumo, empresas entrando nesse setor e conseguindo alocar suas produções, né? Existe um crescimento orgânico dessa demanda, e eu acredito que tudo isso, né? Por exemplo, a Sudati está investindo numa planta nova, que a gente vai possivelmente 40 exportação de painéis MDF, né? A gente vai explorar um pouquinho de exportação. Então todo mundo tá jogando um pouquinho também de produto. Eu vejo também que vários colegas nossos, produtores de compensado, também vendendo no mercado doméstico brasileiro. Então eu acho que essa dinâmica vem tudo a engrandecer, a melhorar e mandar uma estabilizada no setor de produtos madeireiros, não só tendo esse foco especialmente na exportação, né? Que é realmente isso aí, Marcelo, você também está vendo o pessoal aí com esses índices globais, guerra, confusão no mundo todo. Dá para a gente ser mais otimista mesmo para esse ano, 2024? Olha, é um ano ainda de precaução, né? Ele apenas começou. Esses números são interessantes, começam a mostrar uma tendência, pelo menos de uma certa estabilidade quando você analisa os 2 meses em conjunto. Talvez terminando o trimestre a gente consiga já ver, né, como que esse um quarto do ano já se comporta, mas assim, do ponto de vista, interessante, você falou os 2 mercados. E quando a gente fala
em produção nacional, realmente ela é bem dividida, às vezes mais, menos, né? O MDF que você citou, ele sempre foi mais voltado para um mercado doméstico, né, o nacional, mas até como um efeito de pandemia, houve uma expansão. Os produtores começaram, já que o mercado brasileiro estava mais retraído, a colocar alguns volumes de exportação, né? E eu acho que é uma tendência que deve continuar, particularmente vocês, né? Você até citou um percentual bastante relevante, né, para exportação. Talvez isso possa ser mais explorado, né? Nós vemos, assim, com certa precaução, principalmente ainda o primeiro semestre, né, fechar esses números de primeiro trimestre, talvez ele mostre essa estabilidade, mais um mês pela frente, e uma reação, talvez um ganho de escala aí, de volume já no segundo trimestre, mas algum vento soprando favorável, a expectativa, é claro, para o segundo semestre, com uma vista um pouco mais, talvez sólida, para o 2025. Né? Desde que 2024 não repita, né? 2023, que foi de longe, talvez nos últimos 10, 15 anos, um dos piores. Pior da né? história. Exato. Embora nós precisamos destacar aqui que essa queda generalizada nas exportações, né, teve uma exceção, é um produto derivado do setor madeireiro, que são os pellets, né? Foi o único que cresceu, né? Não estou entrando aí em celulose, papel, outras coisas, mas também não teve um comportamento muito, teve abaixo da expectativa, mas o caso de pellet, sim, teve um crescimento, isso muito por conta de outros fatores, né, principalmente estamos falando de venda para a Europa, né, principalmente, devido daí à questão de usar recurso renovável, né, para fins energéticos. De um modo geral, houve uma queda generalizada e bastante acentuada, e quando a gente entra em valores, foi até mais acentuado do que volume, o que sugere aí uma certa redução dos preços que a gente viu no ano passado. Sim, alguns mercados já estão sinalizando preços ainda gradualmente um pouco mais altos na Europa, né? Os Estados Unidos ainda precisam voltar ao que era antes, né? A gente vê que os housing starts já vem se recuperando a nível praticamente 1.400.000, 1,5 milhão, né, de casas, chegou a quase 800, 900 durante a pandemia, então houve um recuo para 1.300, agora teve um aumento nos últimos, né, último trimestre, vamos dizer assim, de 2023, né, mas ele ainda precisa voltar ao normal. Grande empecilho, taxas de juros ainda alta, né? E esse é o grande impeditivo. Quando os americanos, né, que estavam comprando casas, estavam com uma taxa de juros de 3, 3,5%, agora estão com o dobro, com 7%, realmente esse estímulo vai precisar retornar para a gente poder ver esses novos ventos. Nós temos, né, os nossos próprios problemas domésticos, você citou, só para trazer à tona o aspecto de logística interna de portos. E a gente está falando de produtos madeireiros, eles estão no sul do Brasil. Não tem outro canal de escoamento a não ser os portos do sul do Brasil. Com Paranaguá, praticamente 95, 90 e tantos por cento, né, ocupado, você não tem muito mais manobra. A gente já ouviu até de mercadoria que iria para Paranaguá indo para Santos, o que não é algo muito... Não fecha a conta. E foi subindo, né? Problemas do Rio Grande, jogou para Santa Catarina, problemas de Santa Catarina, né? Com certeza ali um dos maiores problemas sendo Itajaí, mas Navegantes não fica muito atrás, com meia operação, né? Alguma coisa indo para Itapuá, mas nós temos que resolver essa equação. Né? Mas dá para fechar nossa conversa aqui dizendo que assim, o pior já passou. Este ano vai ser desafiador, mas dá para deixar o pior para trás, né? Desafiador. Esperamos não ter um efeito surpresa. Nós temos alguns problemas ainda geopolíticos, né?
alguns deles, né, no caso da guerra na Ucrânia, já estamos um pouco acostumados, né, infelizmente, dizer uma coisa dessa com a guerra. Mas né? normalizou, né, a situação. Exato, mas não amenizou. E você vê, né, um escoamento de madeira da Rússia para a China, principalmente. É de longe o principal país da qual a China importa, né? Há uma mudança, assim. Nós precisamos também entender o que isso significa. Teve algum displacement, alguma saída de alguém do mercado, né? Quando você vê também, por exemplo, problemas no Canadá, né? Com relação a incêndios florestais, restrições ambientais para colheita de madeira, principalmente na Colômbia Britânica. No ano passado, a exportação canadense de produtos de madeira, principalmente, né, cerrado, até compensado, mas principalmente cerrado, toras, ela reduziu bastante. Então, é só um alerta, porque o problema brasileiro poderia ter sido pior. Né? Se por acaso o Canadá tivesse bem obrigado, com um superávit de matéria-prima, né, uma competitividade, Rússia talvez mandando parte do que nós já tivemos um problema, talvez parte do que a gente vendeu. Então essa inteligência de mercado que vocês trabalham muito bem, e Sudati, né, com certeza está monitorando todos esses pontos, é algo importante de ter como atenção ao longo desse ano. Né? Legal, legal. Bom, a gente está chegando ao final aqui, nossa conversa foi muito boa, daria para a gente estender muitos assuntos, passar muito mais tempo aí conversando, né, e analisando alguma coisa, mas a gente chegou aqui ao final, espero que o pessoal que tenha escutado aí tenha gostado. Eu queria agradecer vocês então, e queria deixar um espaço aí para você, Marcelo, falar um pouco aí da STCP, tudo que vocês têm feito. Perfeito, agradeço em meu nome da STCP. Provavelmente muitos dos ouvintes, e vocês também, com certeza já nos conhecem, mas eu acho que nunca é demais reforçar, né, o papel que a gente trabalha. A SCP está completando aí mais algumas semanas 43 anos de trabalhos contínuos, né, com o setor de base florestal e outros setores correlatos da economia. Né? Nós temos trabalhado muito, em particular, né, minha formação e da equipe, na parte de estudos de mercado e logísticos internos, externos. Né? Eu acabo também de voltar do Panamá, onde fizemos um trabalho aí com a questão de exportação de toras, né? É até um outro aspecto que num outro momento pode ser falado, essa geopolítica de problemas portuários globais e rotas, mas a gente tem feito esse acompanhamento do mercado. Nós produzimos boletins de preços, né, de produtos florestais, madeira, tanto tailor-made para empresas, quanto, por exemplo, para a ITTO, o boletim brasileiro da ITTO, a SCP quem produz, é justamente um resultado de praticamente 40 anos de acompanhamento desse mercado e dos estudos que a gente realiza para clientes, muitos do setor privado, mas até também do setor público. Então, fica o nosso agradecimento e, como SCP, estamos à disposição para outras conversas ou também para discutir um pouco mais mercado. Com certeza chamaremos muitas vezes aí, tem muitos assuntos. Obrigado. Perfeito. Obrigado também, Fabiano, aí por você, tua presença. E conta um pouco mais aí também da Sudati aí, que apesar de todo mundo já conhecer, é sempre bom reforçar, né, tudo que vocês têm feito aí. Sem dúvida. Obrigado aí pela oportunidade, para nós é sempre um prazer, no meio da nossa vida meia louca aí, a gente tirar esse tempo para também refletir, né? Sim. É bacana isso, esse nada mais é que a gente fazer uma reflexão do que a gente passa durante o dia, né? Muitas vezes a gente tem várias coisas que a gente não vê acontecer, né? Que nem o Marcelo falando, né? Essas situações globais que nos afetam aqui, faz uma diferença bastante grande no nosso dia a dia. Bom, a Sudati é uma empresa nacional e vemos penso eu que o nosso core business ela é a fabricação de chapas, né? Tanto quanto chapas de compensado quanto chapas de MDF. Temos um trabalho extensivo na parte florestal que ninguém enxerga,
né? Que é uma coisa que consome grande parte da nossa capacidade de capital, né? Então, nós temos várias indústrias, temos 4 fábricas de compensado, mais uma de MDF, estamos expandindo essa fábrica. A MDF vai praticamente triplicar a nossa capacidade de produção e logo, mais daqui que um ano e meio, estará em funcionamento. Sinto muito orgulho de trabalhar para a Sudate, temos um time que me ajuda muito lá, muitas vezes sai na capa da revista lá o seu Luiz Sudate, o seu João Eduardo Sudate, eu logo em seguida, mas tem 3.000 pessoas atrás, 3.000 pessoas trabalhando para nós de forma direta praticamente. Então, isso é resultado de um grande líder, que é o seu Luiz Sudate, orquestrando toda essa equipe, né? Então, eu sou só uma parte, um braço, a parte comercial. Penso eu que isso me motiva sempre buscar o melhor, os melhores clientes, os melhores mercados, desenvolver produtos novos, trazer soluções para os nossos clientes. Nada mais é do que isso, né? No final das contas, a gente busca apresentar produtos que possam solucionar problemas dos nossos clientes. Obviamente que a gente quer que seja uma coisa rentável, né? Para valer a pena, para a gente conseguir ter sustentabilidade. A Sudate está aí, é o meu papel como gestor. Eu trabalhei 20 anos já nesse setor de madeira, tive várias participações aí da ABINCE, fui palestrante internacional, fui palestrante no Brasil em várias ocasiões, tive muita sorte, né, de chegar em momentos corretos em que eu tive muita paixão, né? Eu tive muita paixão de buscar esse reconhecimento e então particularmente fico muito feliz. Às vezes a minha família que sente, né, porque a gente vive na estrada, vive viajando, vive correndo, mas em contrapartida eu fico muito feliz por tudo que a gente já conquistou até o momento. Espero poder estar contribuindo para o setor madeireiro. O meu objetivo final é que alguém enxergue um produto brasileiro e diga assim, esse produto vem de uma origem correta, foi feito com as melhores práticas, que vai trazer uma solução para os nossos clientes. Então, a partir do momento que a reputação da madeira brasileira tiver em alto nível no Brasil, no mundo inteiro, eu estarei muito satisfeito. Esse é o meu objetivo final como pessoa também. Né? E esse é o nosso objetivo aqui do Audiflow também, por isso que nós, né, estamos tendo essa conversa aqui com vocês aí, pessoas tão relevantes no mercado. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente, que mês que vem tem mais. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Show. Obrigado.